em recursos humanos e apaixonada por conectar e conhecer pessoas. Sejam muito bem-vindos ao projeto Quem é Você no RH. A gente vai falar sobre RH, sobre carreira, sobre liderança, sobre os desafios e aprendizados da profissão e principalmente sobre pessoas que escolheram essa profissão dentre tantas outras. Então, nesse mundão do RH, muitas são as histórias, mas únicas são as formas de contar. Então, para cada vídeo, vou receber uma pessoa para descobrirmos juntos quem ela é dentro desse universo do RH. Então, hoje eu tenho o prazer de receber a Carol. Carol, seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz por ter aceitado o convite, muito feliz por estar aqui, né? Então, vamos começar. Carol, então, oficialmente, seja bem-vinda, né? Obrigada. Conta um pouquinho de ti. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Já antecipando, ainda fomos colegas, né? No curso de recursos humanos, então estou muito feliz de retornar, principalmente nessa nossa conversa e também bater um pouquinho mais sobre esse mundo do RH. Eu me chamo Caroline, né? Sou gestora de recursos humanos de uma empresa de filtração, né, que faz filtros para água. Eu venho do mundo da tecnologia, né, trabalhei no RH do segmento de tecnologia. Após isso, eu fui para o ramo de indústria, né, onde eu estou hoje. E também eu tenho o meu pequeno negócio, que eu posso dizer, que eu falo bastante sobre posicionamento e sobre carreira também, que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. Que legal! Que legal, Carol. E me conta um pouquinho como é que começou assim esse projeto? Esse projeto começou com a ideia, na verdade, de eu observar vários profissionais, porque eu sempre trabalhei muito na parte não só de gestão de pessoas, né, em liderar, mas também na parte de recrutamento e seleção. Então, trabalhando bastante, né, no recrutamento e seleção, eu sempre digo que o RH tem um sexto sentido quando a gente faz a avaliação do candidato. E eu percebi que tinha vários candidatos que tinham um excelente potencial, mas eles não conseguiam transmitir isso para a empresa, né? Porque, vamos, né, abrir aqui o jogo, que muitas vezes não é o RH que decide, né, a contratação, né? Muitas vezes a gente gosta, consegue enxergar esse candidato, o potencial desse candidato, mas no final lá com o gestor ele acaba não concordando, né? Por mais que a gente brigue por aquele candidato. Então, nisso eu observei que tem muitos candidatos que tinham excelente potencial, que tinha, né, o poder de se encaixar, exato. E ele acabava não conseguindo transmitir isso na comunicação dele, na postura dele, e foi com que eu comecei o meu projeto, né, fazendo essa consultoria de como ele pode transmitir segurança na fala dele, na comunicação dele, como ele pode se portar, o que exatamente uma empresa espera, né, desse candidato, das habilidades dele, e aí foi que começou esse projeto. Ai, que legal. E eu acompanho na tua rede social que dá super certo, tá dando super certo, né? As pessoas hoje em dia perceberam isso, né? Que elas precisam desse primeiro preparo, né? Só que às vezes não é só saber fazer, é saber vender aquilo que tu sabe fazer, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo em toda a consultoria é que em algum momento da entrevista a gente vai vender o nosso peixe. Né? E a gente tem que saber como vender esse peixe, né? E também vai ter algum momento da entrevista que o RH ou o diretor da empresa, o gestor da empresa vai identificar nosso potencial e ele vai querer vender o peixe dele também. Então, a gente tem que aprender um pouco de estratégias de vendas, querendo ou não, porque a gente vai precisar se vender para conquistar aquela oportunidade que a gente almeja. Bom, então vamos começar. Então, Carol, eu tenho aqui, nesse saquinho, as perguntas que eu chamo de perguntas bomba. Então, elas não abrangem só a tua área, a tua especialidade, né? Abrangem todo o RH, mas o intuito é justamente essa saia justa, tá? Então, tira aqui a tua pergunta.
Ai, meu Deus. Vamos ver. Eu posso ler? Pode ler. Qual foi o momento em que você percebeu o impacto do seu trabalho na vida de alguém? Ai, que pergunta desafiadora. Que pergunta bonita, eu diria. É verdade. Bom, acredito eu estar fazendo parte da carreira e da vida profissional de cada uma, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento que nós, profissionais de RH, que estudamos para estar aqui, temos sobre carreira, sobre trabalho, sobre posicionamento. E eu poder transmitir isso para cada pessoa que vem conversar comigo, porque o RH, eu sempre digo que ele é um intermédio entre os funcionários e a gestão, né, o nível mais hierárquico da empresa. Então, a gente poder receber eles da forma com que eles conseguem nos comunicar e a gente conseguir fazer uma filtração, né, digamos assim, e transmitir isso para eles é o que mais eu vejo que o meu trabalho impacta na vida deles. Porque muitas vezes tem profissionais que falam: Carol, você mudou a minha visão, né, de trabalho, você conseguiu me fazer eu pensar de uma forma diferente, ou incentivar também eles a buscar um estudo, ou daqui a pouco eles me perguntam, né, qual que é o ramo, né, de estudo que eu posso ir, qual que é o caminho. Então eu sempre trazer essa visão, o conhecimento que eu tenho, né, dos meus estudos, da minha carreira, das minhas vivências, e passar para essas pessoas e eu conseguir identificar o impacto que isso gera. O impacto, né, num cargo que eles tanto almejavam, uma oportunidade que eles tanto almejavam, né. E uma coisa que eu aprendi e que acontece bastante hoje. Hoje é muito fácil a gente ter uma faculdade em AD que só participo das aulas e consigo ganhar um certificado e apresento na empresa, né? Mas essas graduações, né, em AD, ou até a própria vontade deles estudarem, eles não estão aprendendo, né? Eles estão ali somente para ganhar um certificado porque eu preciso entregar um certificado, né? Então hoje eu vejo que as empresas cada vez mais estão investindo, né, em treinamentos, estão investindo, né, em conhecimento para os seus colaboradores, porque sabe que muitas vezes eles vão buscar conhecimento, mas não é um conhecimento que vai impactar na vida deles. Então eu, né, estando à frente disso, eu consigo transmitir isso e eu vejo que gera resultado, impacto na vida das pessoas. Ai, que legal. É quando percebe assim, na realidade mesmo, que aquela pessoa tinha um antes da tua instrução, da tua resposta, ou até do teu conselho e um depois. Exatamente. Isso é muito legal. Exato. Vamos para mais uma pergunta. Ai, meu Deus. Vai lá. Que a gente tem. Ai, meu Deus. Acho que eu peguei duas aqui. Agora. Um colaborador entrega muito resultado, mas destrói o clima da equipe. Você mantém ou desliga? Nossa. Bom, vou te ajudar um pouquinho nessa resposta. Porque primeiro, isso é um mito, né? Que é o RH que tem que desligar. Exato. Mas e aí, qual seria então a tua instrução para essa liderança quando ele te traz esse problema? Primeiro, a gente tem que investigar a situação, né? Hoje, na maior parte das empresas, principalmente empresas de médio e grande porte, a gente tem as avaliações de desempenho, né? Então, a gente precisa identificar todos os pontos, se isso foi levado nas avaliações de desempenho, se isso foi conversado, se isso foi colocado principalmente em ata, se tem a conscientização desse funcionário e, enfim, e verificar qual que é a melhor iniciativa. Muitas vezes, o que acontece? O candidato ele só está passando por algum momento, né, delicado, ele precisa de um suporte, ou ele está perdido, ou ele precisa de um direcionamento, onde a gente precisa identificar isso e ajudar. E outras oportunidades a gente identifica
se o candidato realmente está feliz ou se realmente ele não está feliz. Então ele é muito relativo, é um trabalho muito mais de investigação, né? A gente também tem que ser detetives às vezes. É verdade. Detetive de tentar identificar o que exatamente está se passando, o que está gerando esse comportamento, né, no profissional, perdão, e a gente tomar a melhor iniciativa. Então já teve casos, né, que eu enxerguei, né, que essa colaboradora estava tendo uma declinação dentro da empresa, mas eu precisava identificar, ela estava tendo essa declinação porque ela estava passando por alguma dificuldade, algo pessoal, né? Porque geralmente a gente sempre diz, né? A gente escuta bastante os diretores, principalmente das empresas, do portão para fora, os problemas pessoais, né? Não vão entrar dentro da empresa, mas não é bem assim, né? Como a gente leva problemas da empresa para casa, a gente vai levar problemas da casa para o trabalho. Então, cabe a nós, né, identificar isso, conversar e entender. Você realmente está feliz? Você realmente está disposto a ter melhorias? Né? Então, acredito que é muito relativo. A gente precisa identificar e se a gente entrar em comum acordo, entender que esse profissional ele não está mais feliz ou que ele não enxerga futuro dentro da empresa ou um crescimento, a gente também não tem um porquê, né, aprisionar ele, né? Então a gente precisa deixar com que ele siga o caminho profissional que ele almeja. E se talvez a gente identifique que talvez é uma coisa bem pontual, que é algo que a gente pode ir conversando e participando de resgatar, exato, aí a gente vai conseguir, né, com certeza. Mas não, né, na questão de surgir um problema, vai ser desligado, né? Acredito que investigar primeiro. E também eu também sou super a favor dessa atitude de tu tentar primeiro resgatar aquela pessoa, né? Depois, porque às vezes, que nem tu disse, é só um momento, é só uma fase, algum problema pessoal, porque afinal a gente é humano, né? Somos todos seres humanos, assim como a gente erra, a gente dá certo, a gente tem sentimentos, né? Então, entender é muito importante, exato. Essa é uma pergunta. A última pergunta. Tá gostando da pergunta? Eu tô gostando. Elas dão muito assunto. A gente debate bastante, vamos ver. O que ninguém imagina que o RH faz. E que o RH faz. E ninguém sabe que é o RH que faz. Ai, meu Deus. Antes de tu escolher o RH, tu imaginava que o RH ficava sobre a aba do RH, tudo que fica, o que foi surpresa para ti? Às vezes dentro do curso, quando tu assumir uma posição dentro do RH, que é tipo o RH que faz e tu, nossa, isso é minha comigo. É verdade. Eu acho que uma das coisas que mais me impressionou, né, que na faculdade a gente aprende, né, que a gente vai ter que ter um diálogo com o nosso gestor, né, que a gente vai depender em todos os momentos dele, e isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque logo que eu entrei eu achei que isso ia ser muito fácil. Eu pensei, eu vou vir com a minha ideia linda, maravilhosa, e ele vai dizer, sim, Carol, tu pode fazer, e não é assim. E eu aprendi que a gente vai ter que se moldar em cada gestor que passar pelo nosso caminho, né? Cada oportunidade que a gente passar, vai ter gestores com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, né? Eles vão coordenar de forma diferente e nós, como RHs, a gente vai ter que se moldar a eles, né? Para que a gente consiga conquistar algumas coisas, né? E proporcionar também algumas coisas, a maior parte das coisas, né? Investimentos, né? Para os colaboradores. Então, acredito que essa sim foi a surpresa de que eu acreditava que realmente ia ser fácil. Pensei, vai ser moleza. Igual, sempre. Vai ser tudo. Os gestores, os diretores é tudo igual. É só eu chegar e falar isso, e eles vão dizer, é verdade, eu concordo contigo, mas não é bem assim. A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. A gente tem que ter argumentos, principalmente, né? Muitas vezes a gente tem que trazer comprovações,
A gente tem que trazer referências de outras empresas, olha, outra empresa fez isso e gerou esse resultado, e a gente está com esse mesmo gargalo, esse mesmo problema, então a gente pode conseguir resolver esse problema. Então, eu acredito que isso eu não esperava, que talvez ia ser as mil maravilhas, mas como toda profissão, né, sempre tem, né? Então tá. Então, muitas reflexões. Exato. Carol, por falar em reflexo, a gente vai para o momento instinto RH. Então, tu vai responder o que o teu instinto diz primeiro. Tá? Então, eu vou te dar aí 2 opções e tu escolhe uma delas rapidão. Depois a gente vai... Depois a gente debate mais sobre elas, mas esse primeiro momento é assim, ó, escolha rápida. Uma entrevista, online ou presencial? Presencial. Por competência ou técnica? Competência. A triagem de currículo manual ou automatizada? Automatizada. O currículo genérico, completinho, ou aquele currículo personalizado para a vaga? Personalizado para a vaga. Prefere um portfólio ou um currículo tradicional? Um currículo tradicional. LinkedIn ou currículo tradicional? LinkedIn. LinkedIn ou Instagram? LinkedIn. Indicação ou uma seleção aberta? Uma seleção aberta. Experiência profissional ou potencial? O que pesa mais? Potencial. O fit cultural ou uma competência técnica? Fit cultural. Contratação CLT ou PJ? PJ. Hoje em dia. Então, falando em rede social, ela já foi um motivo por desclassificar algum candidato ou classificar algum candidato? Ela já foi algum tópico ou foi o fator decisório para uma contratação? Eu nunca determinei isso como um fator eliminatório, né? Acredito que, assim, eu nunca investiguei Facebook, redes sociais, Instagram, porque eu sou muito do contato, né? Tanto que eu coloquei a entrevista presencial, né? Hoje em dia, o que mais prevalece hoje é o online, que é muito mais rápido, né? Não precisa fazer com que o candidato se desloque até a empresa. A gente também, né, tem bastante vagas home office, né? Então, eu sou muito a favor do presencial. E aí, no presencial, eu consigo identificar se a pessoa tem um fit cultural, né? Se ela vai se encaixar com a cultura da empresa, se ela vai se encaixar com a equipe, porque toda empresa tem uma cultura diferente, né? Então, tem uma empresa que tem uma cultura mais jovem, mais dinâmica, tem outra que vai ser um pouco mais engessada, mais focada nos processos. Então, daqui a pouco a gente vai pegar um candidato que tem um comportamento muito dinâmico, muito jovem, né? Ele não é apegado a processos, ele não vai se adaptar aos processos. Então, essa questão de redes sociais eu não sou tão apegada, né? Porque eu prefiro muito identificar esses pontos numa entrevista, né? Que daí eu já consigo identificar o que a pessoa, né, gosta de fazer, o que a pessoa procura fazer, e isso vai falar muito mais do que eu olhar simplesmente as redes sociais dessa pessoa, né? Isso é verdade. Porque às vezes a gente posta as coisas até no impulso ou na emoção, né? Que agora com os negócios da Copa ou época de eleição, né? Tem muito isso. Exato. Da gente se posicionar na rede social, mas não que seja um fator que seja tipo aquela pessoa é assim, né? Exatamente. E existe candidato bom demais para uma vaga? Olha, acredito que exista. Tem profissionais com certeza que são muito bons tecnicamente, né? Que são muito mais daquilo que a gente imaginou para a oportunidade, mas acaba pecando ali um pouquinho na parte comportamental.
E hoje em dia, o que está pesando muito mais nas entrevistas, né, dentro da empresa é a parte comportamental e não técnica, né? Porque a gente precisa de um profissional que se comunique e hoje o maior gargalo de todas as empresas é a comunicação, né? E o profissional não conseguir se comunicar com outro profissional, com outro departamento, com outro setor. Então, eu passei essa informação, o outro não conseguiu interpretar da forma correta e aí acontece, né, todo o gargalo ali dentro da empresa. Então, acredito que tenha profissionais que são muito bons tecnicamente, que supririam todas as necessidades técnicas, mas, né, é muito relativo. Tem uns que são muito bons na parte comportamental e na parte técnica. Não vai existir um candidato assim ideal ou perfeito, porque nós somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito, mas a gente consegue mensurar o que pode ser aprendido, o que a gente consegue encaixar juntamente com a equipe, se ele principalmente é moldável, né? Principalmente pessoas que acabam não querendo se moldar ao aspecto da empresa, a cultura da empresa, né? Então a gente tem que ter uma balança, digamos assim, para identificar isso. Bom, a gente conversou bastante hoje, eu gostei muito, acho que fluiu muito bom. The story of who you are. Mas, Carol, então vamos para a parte que nos trouxe aqui, né? A pergunta que não quer calar. Então, quem é você no RH? Como que tu te descreve nesse setor? Uma palavra que eu utilizo muito até hoje é que eu sou muito justa, né? A gente sempre escuta das empresas que o RH tem o seu preferido, né? E não, eu sou muito justa com todos, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou tanto da parte de departamento pessoal, né? Não é uma área que me interessa, mas eu sou muito, né, voltada à gestão de pessoas, a recrutamento e seleção, adoro fazer todas as partes dentro do marketing, né? Então, eu sou aquela pessoa que eu incentivo todos os colaboradores, né? Que eu sento, que eu converso, que eu entendo. Eu sou muito aquela porta aberta que todo mundo pode entrar na minha sala, pode conversar. Tem pessoas que vêm e me procuram para falar sobre problemas pessoais. Eu quero uma opinião, eu quero uma dica, o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu sou essa pessoa, né? O RH / psicóloga. O RH porta aberta. O RH porta aberta. Eu sou muito de receber, né, de acolher, principalmente todos os colaboradores, né? E eu sou justa também não só com os colaboradores, mas com a empresa e os colaboradores. Eu sempre vejo, inclusive, né, no Instagram que aparece, o RH ele fica no meio, né? Defende um pouco a empresa, defende um pouco os colaboradores. E é justamente isso, né? Quando eu preciso defender a empresa e identifico que a gente realmente está proporcionando coisas boas para os colaboradores, eu identifico isso e quando eu preciso trazer informações, né, e oportunidades para os colaboradores, eu também faço isso. Então me sinto, né, em dizer que eu sou uma pessoa justa com ambos os lados, né, fazendo com que todos se sintam bem, se sintam felizes, se sintam acolhidos, né, e que principalmente enxerguem o seu crescimento profissional, né. E uma coisa que eu sempre penso que a gente deveria aprender sobre coisas, né, de recursos humanos, sobre férias, sobre folha de pagamento, desde a escola, porque todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar trabalhar e são informações essenciais, né, da nossa vida de sobrevivência. Então, eu penso muito nisso e tento transmitir isso para os colaboradores, ensinar eles como que funcionam as férias, ensinar eles como que funciona o pagamento que está sendo descontado, trazer essa questão da oportunidade, que eles podem ter um cargo de gestor, que eles podem ter um cargo de diretor, que eles podem, talvez eles virem e sentarem na minha cabeça
carreira, sermos o próximo RH. Então, é basicamente isso. Que legal. RH porta aberta, então. Exatamente. Justo e porta aberta. Exatamente. Carol, queria te agradecer, então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter se jogado nessa aventura, né? Eu quero te agradecer por essa oportunidade, né, de também estar, trazer um pouco do meu conhecimento, também um pouco do meu trabalho, né, que agora eu estou fazendo a parte não só como gestora de recursos humanos na empresa, mas também, né, como consultora, né, porque hoje eu vejo que eu consigo estar ajudando as pessoas, né, a se posicionarem de forma estratégica, que as pessoas consigam, né, se comunicar, transmitir esse conhecimento que eles têm. E obrigada por essa oportunidade e desejo muito sucesso ao projeto. Obrigada! Então, se você gostou do nosso conteúdo, da nossa conversa, né, Carol, curte, comenta, compartilha, segue a Carol, vou deixar o arroba dela embaixo. Me conta nos comentários ou no direct o que vocês mais gostaram da nossa conversa. Que pergunta que ficou faltando, que vocês gostariam de saber. E até o próximo episódio com mais conversa, mais um profissional inspirador e mais histórias.